pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Irmãos e irmãs, esperança em meio ao caos. Quem nunca se sentiu perdido, quem nunca se sentiu sem forças, sem esperança, diante de circunstâncias, de situações que vivemos? Existem situações que parece que não há solução, não vai haver solução. Você olha para um lado, para o outro, e nada te sugere que você vai sair daquela crise. Nada te aponta que você vai conseguir sair daquele problema. Você até pensa em algumas alternativas, algumas possibilidades, mas nada te anima ou te faz acreditar que existe uma solução, que você vai resolver ou vai sair daquela situação. E isso mexe profundamente conosco. Seja crente ou não, mexe conosco. É claro que aqueles que confiam no Senhor têm aí uma resistência maior, têm aí a certeza da presença de Deus, mas somos humanos e como humanos nós sentimos as pancadas da vida. O nosso emocional também mexe, é revirado, e isso faz com que a gente se sinta enfraquecido, se sinta também entristecido diante da circunstância. Lá em Provérbios, no capítulo 13, no verso 12, o autor de Provérbios diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente. Ou seja, quando nós estamos esperando que aquilo passe, que a solução chegue, e isso demora, isso passa tempo e não chega a solução, nós adoecemos. Ou seja, a palavra de Deus mostra a nossa humanidade. É assim que muitas vezes nós ficamos diante de uma enfermidade, diante do desemprego, diante da perda, dos negócios que estão indo mal, diante dos problemas, das tempestades da vida. Pois bem, Israel também vivenciou esses momentos, momentos muito complicados, muito complicados. E nós vamos ler lá em 2 Reis, no capítulo 7, de 1 a 20, e nós vamos depois situar esse contexto para que você possa compreender a palavra do profeta nesse texto que vamos ler. 2 Reis, no capítulo 7, do primeiro versículo ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu, então, o profeta, respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei, o chefe da guarda do rei, disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu então respondeu: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele, ou seja, estavam com lepra, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria, e eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando lá chegaram, não havia ninguém lá, nenhum exército. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o som de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e também dos egípcios. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava.
Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. E aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa, mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estavam lá amarrados e as barracas estavam do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida, e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. E eles escolheram alguns homens, e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinham no acampamento dos sírios, e conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, foram vendidos por 1 barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu guarda do exército como encarregado do portão da cidade. E esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por 1 barra de prata. O oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso o que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. O que acontece, ou melhor, o que antecede esse texto é um momento de caos. É um momento trágico na vida do povo de Israel. Israel estava vivendo um momento extremamente difícil. A miséria era absoluta. E isso acontecia por causa do cerco que a Síria impunha sobre Israel. E ali, especialmente na cidade de Samaria. O rei de Israel era Jorão, filho de Acabe. Não podia esperar muita coisa disso, porque Acabe fez tudo o que era errado diante do Senhor, e Jorão fez a mesma coisa. O seu governo, assim como foi o do seu pai, foi marcado por atos malignos, totalmente fora da vontade de Deus. Isso levou Israel a essa situação, uma situação de caos, uma situação de penúria, de extrema miséria, totalmente sitiada por uma nação inimiga, por um exército inimigo. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, ou seja, um capítulo anterior a esse que lemos, o verso 24 e 25 diz assim: algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria.
Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. Uma cabeça de jumento, 80 barras de prata. E 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Esterco de pomba, 5 barras de prata. O custo de vida havia aumentado muito devido àquela situação, devido àquele cerco. Cabeça de jumento por 80 barras de prata. Esterco de pomba vendido como se fosse um caviar, como se fosse uma picanha. Nos versículos 28 e 29 mostra a degradação que o povo estava vivendo, a degradação que o povo estava passando. O rei ouviu a queixa de 2 mulheres quando ele passava ali pelas muralhas. E aí aquelas mulheres chegam para ele, especialmente uma, e diz assim, né? O rei perguntou, diga qual é o seu problema. E ela respondeu, outro dia, esta mulher, ou seja, a mulher que estava ao seu lado, me disse, vamos comer o seu filho hoje. Ou seja, vamos assar o seu filho, vamos comer o seu filho, porque não temos nada para comer. E amanhã nós comeremos o meu. Veja a situação que estava o povo de Israel. Veja a situação de caos, a situação degradante que chegou o povo de Israel. Vamos comer o meu filho hoje e amanhã comeremos o seu filho. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, só que ela se arrependeu, ela escondeu o seu filho e não quer fazer isso. Não dá para ler um relato desse e não revirar o estômago e o coração apertar, as lágrimas não rolar. Uma situação tão triste, tão decadente dessa. Não dá para ficarmos insensíveis diante da dor e do sofrimento de um pai, de uma mãe que não tem o que dar de comer para os seus filhos. E nós estamos vivendo isso também na nossa sociedade. Muita gente está passando por essa situação, muita gente está vivenciando isso. Essa semana vi uma reportagem de uma mãe que dizia que escolhe qual refeição que vai fazer, se é o almoço ou se é a janta, e que ela mesma deixava de comer muitas vezes para poder dar aos seus filhos. Não dá para ficar insensível diante disso. Não dá para ficar pensando em política, no meu político de estimação, diante de uma situação dessa. É algo que machuca o nosso coração. É algo que como igreja precisamos falar. É algo que como igreja precisamos fazer alguma coisa. E diante daquela queixa, daquela mulher, o rei mostra o seu total despreparo, incompetência para gerir uma crise. O verso 26 e 27 diz assim, certo dia o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele, ó rei meu senhor, me ajude. E ele então respondeu, se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho aqui trigo, que eu tenho vinho, que eu tenho alimento para dar para você? Nós vemos aqui uma total desesperança por parte daquele que governa o povo, que governa a nação, não sabia o que fazer, o pessimismo havia tomado conta, a incredulidade estava patente. O rei Jorão estava dizendo que não podia fazer nada, o país estava quebrado. Mas é em meio a essa situação caótica, um verdadeiro caos, que entra o texto que nós lemos. Em meio ao caos, o profeta Eliseu anuncia a esperança. Em meio à incompetência do rei, Eliseu anuncia a salvação, a libertação de Deus. Eliseu, profeta de Deus, ele abre a sua boca para profetizar esperança ao povo. E ele diz assim, escute o que o Senhor diz, ouçam a voz de Deus. É a voz de Deus que nós devemos ouvir em meio ao caos, em meio à pandemia, em meio a essa situação que estamos vivendo. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata.
Eliseu profetizava comida farta e barata. Antes, com 80 barras de prata, comprava uma cabeça de jumento. Agora, com uma barra só, comprariam 3,5 kg de farinha, ou 7 quilos de cevada. Ou seja, dias melhores viriam, porque o Senhor estava presente, porque o Senhor estava olhando, porque o Senhor iria libertar o povo das mãos do inimigo. Era o profeta, a igreja anunciando a palavra de Deus às pessoas, palavras de alegria, palavras de esperança. Eu tenho dito isso desde que começou a pandemia. Nós somos igreja justamente para esse tempo. Nós fazemos parte dessa geração e fomos chamados por Deus justamente para esse momento, para anunciar as boas novas de esperança para o povo que está com fome, para o povo que está sem emprego, para aqueles que estão com seus negócios fechados ou estão fechando, para os enfermos, para as famílias enlutadas. Não somos igreja para ficar reclamando da vida, bajulando os governantes, querendo isenção de impostos, fazendo conchavos para se beneficiar. Somos igreja do Senhor Jesus para anunciar a palavra de Deus, palavra de denúncia, sim, diante daquilo que afronta a vida, mas também palavras de salvação, palavras de esperança a todas as pessoas. Temos que proclamar bem alto que Jesus é a solução para a crise desse país, para a crise que estamos vivendo, para o mundo. Não é só para o Brasil, mas para o mundo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, um texto muito conhecido de toda a igreja, mas um texto que não é praticado pelo povo de Deus. Porque disse: o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Tem que haver arrependimento, tem que haver confissão de pecados. Nenhum avivamento começa com culto alegre, com culto entusiasmado, com som alto, com palmas. Avivamento começa com choro, avivamento começa com arrependimento, com confessar os pecados. Tem que se humilhar, chorar, orar, buscar, se arrepender. Assim Deus derramará as suas bênçãos, restaurará essa nação. Como igreja, temos que dizer isso. E mais, como igreja, nós temos que viver isso. Temos que colocar em prática aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos. Muitas vezes nós somos tão entusiastas em professar, em falar a nossa fé, mas muitas vezes na prática parece que somos ateus, porque nos deixamos levar pelas circunstâncias, nos deixamos levar pelas coisas deste mundo e nos esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Temos que viver isso, crendo que o Senhor está conosco, que nele somos mais do que vencedores. Isso é mais do que palavra bonita, mais do que palavra de ordem. Isso é palavra de Deus para nós, para o seu povo. Eu disse aqui a semana passada na mensagem, as pessoas, a sociedade espera muito da igreja. Por isso critica muito a igreja, porque a igreja não está correspondendo a essa expectativa. Nós precisamos proclamar as boas novas da salvação para as pessoas, que Deus está no controle da vida, que Deus não está lá parado, que Deus não está lá inativo, mas Deus está agindo em meio ao caos, agindo em meio a essa situação, e Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a nossa vida, Ele quer usar a sua igreja para isso. Não importa se somos poucos, pois Deus usa aqueles que são desprezados, sem voz, aqueles que se acham pequenos, aqueles que não têm aí vez. Ele usou Davi, um jovenzinho, para matar um gigante e libertar o povo. Usou os 300 soldados de Gideão contra um exército enorme da Síria. Paulo, falando sobre isso, ele diz o seguinte: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano,
Poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes, para envergonhar os sábios. Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem nenhum valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Ou seja, Deus quer usar a nossa vida. Achamos que somos poucos. Mas hoje a igreja evangélica realmente está corrompida, está pregando uma outra coisa, uma prosperidade falsa. Aí somos poucos aqueles que se mantêm íntegros, pregando a palavra de Deus. Mas em Cristo nós somos a maioria. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos fazer a diferença para esse país, para a nossa cidade, para o nosso bairro. Vejam bem, o livramento de Israel das mãos do inimigo, seguiu essa lógica de Deus, de usar as coisas desprezadas pelo mundo para mostrar o seu poder. Deus usou daqueles que eram considerados a escória, os marginalizados, aqueles que não tinham voz, que não tinham vez. Deus usou 4 pessoas, 4 doentes de lepra. Já falamos sobre isso aqui. Os leprosos não tinham vez, não tinham voz, tinham que ficar fora da cidade, eram excluídos de todos, não podia chegar próximo de ninguém, a não ser gritando que era impuro, tinha que usar sinos para fazer barulho, para mostrar que estava chegando e as pessoas se afastarem. Ou seja, eram pessoas que não tinham condições nenhuma de ser usada por Deus, olhando pelos nossos olhos humanos. No entanto, Deus usou essas pessoas. Eles que foram até o acampamento dos sírios, sim, no momento de desespero, sim, no momento complicado, eles diziam: se ficarmos aqui na cidade, nós vamos morrer, porque não há comida e nós seremos, se tivesse também, seríamos os últimos, e olha lá se receberíamos realmente comida, porque nós já estamos condenados. Se formos até o acampamento dos sírios, se eles deixarem de viver, pois bem, se não deixar, vamos morrer de qualquer jeito. Havia sim essa desesperança no coração, mas eles tomaram atitude e foram, porque eu tenho certeza que Deus usou a vida deles para isso. E eles foram à noite para não serem vistos, pois quem tinha lepra tinha esse estigma sobre si. E foi naquela noite que Deus realizou um milagre. Que Deus expulsou todo o exército dos sírios, fazendo-os ouvir um barulho enorme, barulho de carros de guerra, de cavalos, e bateram em retirada. Eles acharam até que o rei de Israel tinha pago ali o rei dos egípcios e de outro reino para ajudá-los, para mandar os seus exércitos. Não foi nada disso. Deus os livrou com um milagre. Não foram os melhores soldados de Israel que foram ali, que combateram, que trouxeram a notícia, as boas novas, mas 4 doentes foram os escolhidos por Deus para contemplar em primeiro lugar o que Deus tinha feito. E o melhor, aqueles que eram escorraçados, aqueles que eram excluídos, os marginalizados da sociedade, não quiseram ficar com a bênção somente para si, não quiseram reter aquilo que Deus tinha feito, não quiseram reter a bênção de Deus sobre a vida deles. E aí no verso 9 eles disseram: nós não estamos agindo bem, porque eles entraram, eles comeram, eles beberam, se fartaram daquilo que estava lá, e eles disseram entre eles: não podemos fazer isso, temos boas notícias, boas novas, e não devemos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio, contar na cidade, anunciar para todo mundo que nós estamos livres, que aqui há fartura. Eles sabiam dividir as bênçãos de Deus. É sempre assim, é mais fácil o pobre que pouco tem ou quase nada tem, dividir, partilhar as coisas, do que o rico. Essa é uma grande realidade, não adianta ficar bravo comigo. Tem rico que fica bravo comigo quando fala essas coisas, quando fala do pobre, mas é uma grande verdade.
Quem já trabalhou em favela, em comunidade, quem já entrou, sabe disso. É muito fácil falar da nossa casa, é muito fácil falar do nosso gabinete, falando, você está falando uma coisa que você não sabe. Eu sei, porque já estive lá. Já estive lá. Quem sai entregando sopa para morador de rua e vê isso, muitas vezes eles dividem ali, nós temos apenas só uma sopinha só ali, porque já está acabando, e eles dividem. São solidários. As bênçãos de Deus vêm sobre pessoas, mas é para todo o povo, é para abençoar todo mundo. Quando sou abençoado, eu tenho que entender que essa bênção não é só para mim, não. Essa bênção é para todos, para eu aprender a partilhar. Por isso não podiam reter a bênção de Deus, mas compartilhar ou partilhar com todos e todas. É na partilha que o milagre acontece. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? O milagre não aconteceu quando Jesus orou, mas o milagre aconteceu quando eles tiveram a coragem de partilhar 5 pães e 2 peixinhos diante de uma multidão de 10.000 pessoas ou mais. Deus usou os doentes de lepra. Deus quer usar a igreja para anunciar a esperança em meio ao caos. Todos nós, como cristãos e cristãs, temos uma responsabilidade, especialmente nesse momento, de sermos agentes da esperança. Semana passada falei que a incredulidade do povo, lembro que falei sobre os 12 espias, e eles trouxeram um relatório depois de espionar a terra, e ali então, diante do relatório, o povo, na sua grande maioria, sendo levado aí pelo pessimismo dos 10 espias, e aí vem a incredulidade no coração do povo, e eles amargaram ali 40 anos no deserto, e foram morrendo, e não entraram na terra prometida. Somente os filhos e aí os seus descendentes, com Josué e Caleb. Hoje eu afirmo, a incredulidade faz perder as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. Não estou dizendo que Deus só age se a gente tiver fé. Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é livre para todas as coisas. Mas quando você deixa de crer, você deixa de aproveitar o melhor de Deus para a sua vida. Você deixa de experimentar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando Eliseu profetizou em nome de Deus, o capitão da guarda, chefe da guarda do rei, zombou. Quando Eliseu falou, olha, amanhã esse horário, nós vamos ter fartura. Ele debochou, riu do profeta Eliseu. Ele disse, mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Duvidou do poder de Deus, duvidou do amor de Deus. Eliseu, com a autoridade que Deus lhe deu, disse então para ele, com os seus próprios olhos, você vai ver tudo isso acontecer. É só esperar, você vai ver tudo. Mas você não vai aproveitar de nada disso. Quantas vezes deixamos de receber as bênçãos de Deus porque não acreditamos no poder de Deus? Na Bíblia existem mais de 7.000 promessas de Deus para nós, para o seu povo. E nós muitas vezes não acreditamos, achamos que esse texto é só passado, achamos que os milagres só aconteceram lá no passado, achamos que a intervenção de Deus é só lá no passado. Não, Deus age hoje, o milagre acontece hoje, a intervenção de Deus também é hoje. O verso 17 diz, acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal, o guarda ali, ou seja, o chefe da guarda como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo, porque quando o povo ouviu a notícia, olha, não tem ninguém lá no acampamento dos sírios, vamos lá, tem fartura, tem muita comida, tem muita bebida, a coisa está boa lá, o povo saiu correndo, o povo estava desesperado e queria ir para lá, tal, e ele estava ali no portão, e ele foi atropelado pelo povo e morreu. E como Eliseu havia dito, quando o rei tinha ido falar com ele, que ele iria ver tudo isso, mas não iria experimentar a bênção de Deus. Viu, mas não recebeu as bênçãos de Deus. Há uma frase falada por muita gente. Muitos nem sempre sabem do real significado dessa frase. Tem coisa que no meio evangélico vira um cacuete evangélico, né? Um vício de linguagem. E repetem,
mas nem sempre sabe o profundo significado dessa frase. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Não é isso, Ronaldo? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Isso significa acreditar que mesmo quando a doença vem, a tragédia nos alcança, o desemprego chega, os negócios vão mal, Deus continua sendo bom em todo tempo. Por isso, se cremos, temos que nos levantar. Temos que dizer para as pessoas ao nosso redor que a esperança está somente em Jesus. Somente em Jesus. Nós vivemos no nosso país, vivemos na nossa cidade, vivemos no nosso estado, vivemos no nosso bairro. Nós estamos sujeitos às contingências, estamos sujeitos aos nossos governantes. Não estou dizendo que você tem que se alienar disso, não é nada disso, mas que a esperança está sempre no Senhor. Sempre em Jesus. Nunca se esqueça disso, porque nele você nunca se frustra. Diga ao seu vizinho, ao seu amigo, à sua amiga de trabalho, da faculdade, para quem vem reclamar da vida, quem vem reclamar da situação para você, diga sempre e diga com muita fé, com muita esperança, Deus está no controle. Deus está no governo da vida, no governo de tudo. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, creia e afirme isso. E como eu disse na quinta, coloque um ponto final na sua afirmação de fé. Nunca uma vírgula, mas um ponto final. Jesus é a solução, é a única solução. Jesus é a minha esperança em meio ao caos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus me ama. Deus te ama. Jesus te ama. Nunca duvide disso. Nunca duvide. Mesmo que você esteja passando agora um momento extremamente difícil na sua vida. Lembre-se, Jesus te ama. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele em êxito. No palco do amor, o autor anunciou